pessoal, voltando aqui a nossa aula sobre estrutura metálica, né, em PPR, né, a grande importância de uma estrutura metálica bem feita, de conhecer cada componente, as características de cada componente, a indicação de cada componente, com o objetivo de obter o melhor resultado possível em uma reabilitação com PPR. Nós já falamos sobre a parte de classificação, falamos sobre apoios oclusais, falamos sobre os diferentes grampos de retenção, que são o circunferencial, MDL modificado, geminado e o grampo de Roche. E agora a gente vai começar a falar então sobre os grampos, né, de oposição. Basicamente, o grampo de oposição que nós vamos ter, eles são estruturas rígidas, tá? Todo grampo de oposição ele tem os 3/3 rígidos, diferente de um grampo de retenção, tá? Essa é uma característica muito interessante do grampo que vai nos levar a uma análise diferenciada no delineador em comparação quando a gente analisa um grampo de retenção. O grampo de oposição, sendo todo ele rígido, nós temos que, ao analisar em delineador, toda a superfície que será percorrida pelo grampo de oposição, ela deve ser paralela ao eixo de inserção da prótese, ou seja, de acordo, estar paralela ao plano guia, né? A superfície tem que estar paralela ao plano guia, ou então ligeiramente expulsivo, tá? Não pode ser muito expulsivo também, porque senão o grampo não tem efeito, né? Não tem a sua efetividade, mas de forma alguma a área tem que ser retentiva, tá? Diferente do grampo de retenção, que ela tem que ter lá no finzinho, né, no último terço, a gente tem que encontrar uma área retentiva para ele funcionar. Os grampos de oposição, assim como os grampos de retenção, eles também têm uma secção, né, de meia cana, ok? Tem a sua origem também no apoio oclusal. Geralmente, eles vão ficar localizados na face lingual dos dentes pilares, né? Protegem os dentes pilares da ação do grampo de retenção. O que seria isso, tá? Quando o grampo de retenção ele tem que cruzar o equador do dente, né? Como eu já havia dito, a ponta, aquele terço semirrígido, na hora que ele encontra esse ponto de resistência, que é o equador do dente, ele, sob pressão, ele faz uma leve pressão, ele se desloca, ele vence essa barreira e ele se acomoda logo abaixo, que é uma área retentiva. O grampo de oposição ele vai proteger o dente de que forma? Assim que ocorre essa pressão, que a gente pressiona a prótese para ela ser encaixada e ocorrer essa deformação do grampo, nesse momento o grampo de oposição está aqui do outro lado, né, do lado oposto, na face lingual, todo ele sendo rígido, ele está servindo de apoio para que o dente, ao invés de sofrer a estrutura, a ponta, né, do grampo, a ponta semirrígida do grampo, sofrer a deformação para depois assentar, isso só ocorre porque tem o grampo de oposição do outro lado. Não tendo, o que aconteceria? Não ocorreria essa deformação da ponta, né, essa deformação elástica, e sim ocorreria empurraria o dente para a lingual, devido à presença daquela articulação que o dente tem, devido à presença do ligamento periodontal, que é a gonfose, né? Isso é um tipo de articulação que só tem ao redor dos dentes, tá? Implante não tem isso, e o único lugar que existe esse tipo de articulação é nos dentes. E se não tivéssemos
apoio na lingual, na hora que esse grampo tentasse passar por esse equador, ele gera uma tensão, uma pressão por lingual. Se não tivermos o grampo de oposição, o dente que vai para o lado, tá? E depois, assim que vencesse esse equador do dente, né, essa linha aqui, que divide o dente em face expulsiva e face retentiva, não tendo grampo de oposição, o que aconteceria? Sob pressão, mais uma vez, o dente queria se deslocar e assim que passasse, o dente voltaria em posição. A questão é, isso ocorrendo várias vezes tende a gerar uma perda óssea nesse dente. Por quê? É como se a gente estivesse luxando o dente para tentar tirar, como se fosse uma extração normal. Então, por isso, sempre que a gente fizer um grampo de retenção, ele deve ter o seu devido grampo de oposição, para a gente evitar ficar luxando o dente toda vez que insere ou remove a prótese. Ok? Muito bem. Então, como eu havia dito, protege os dentes pilares da ação do grampo de retenção. É justamente essa ação, né, que levaria a um deslocamento do dente. Promovem o apoio necessário para a ação do grampo de retenção. É a mesma coisa que eu havia dito, né? Então, além de proteger, evitar que o dente se desloque para a lingual, ele permite a ação do grampo, porque é como se fosse a questão do alicate, né? O alicate só consegue reter ou amassar alguma coisa porque ele tem o bico do lado oposto. E também vai servir o grampo de oposição como um guia da prótese, né? Ele que vai ajudar a guiar a prótese durante a sua inserção ou remoção. Justamente por ser uma estrutura rígida que vai estar de acordo com o plano guia ou levemente expulsivo. Sendo levemente expulsivo, não necessariamente ajuda tanto na inserção da prótese, né? Em guiar a prótese. Porém, uma vez que é uma área que você preparou e essa área está de acordo com o plano guia, né? O eixo de inserção da prótese, aí sim ele vai guiar perfeitamente a prótese durante a sua inserção e remoção. Dentre os grampos de oposição, nós temos o grampo circunferencial, que tem praticamente as mesmas características que um grampo de retenção circunferencial, com a diferença de que todo ele é rígido. Ele não vai ter um terço semi-rígido. E como que a gente percebe isso? O grampo de retenção, conforme ele chega no finzinho, ele afina, ele fica mais fininho, justamente para permitir que aquela parte do grampo fique mais maleável, semi-rígida, como vem dizendo a vocês. Já o grampo de oposição, todo ele não tem nenhum momento que ele afina. Justamente por conta disso, ele se torna todo rígido. Tá? Dá para perceber isso na hora que vocês pegam a estruturinha de vocês. Existe o grampo de oposição geminado, que assim como o do grampo circunferencial, também sai do apoio, percorre todo o dente até cruzar a linha média do dente, né? Não pode ser curtinho, ele tem que abraçar todo o dente por lingual. Só que sai para um dente e sai para o outro, né? Assim como os bracinhos do grampo de retenção geminado, vai sair os dois bracinhos do grampo de oposição geminado. E temos o grampo MDL. Qual que é a diferença do grampo de oposição MDL para o grampo de retenção MDL modificado? Na verdade, o grampo que existe, né, o primeiro grampo que existiu era o MDL convencional, que era um grampo de oposição. Quais são as características dele? Vai sair do apoio, percorre toda a face lingual, saindo lá da mesial, percorre a face lingual,
começando a atingir a distal e ele para ali. Ele não tem nenhum ponto onde ele fica mais fino e nenhum ponto semirrígido. Então, isso é característica de grampos de oposição, totalmente rígidos. Só que, por questões de estética, anteriormente, em um dente anterior viria um grampo circunferencial também, só que ele estenderia por toda a vestibular, né? Como eu havia dito, ele não pode ficar curtinho, ele tem que se estender todo para abraçar o dente. E ao fazer isso, ficava aquela vestibular toda com um grampo exposto. Pensando em melhorar a estética em dentes anteriores, usa-se então o MDL modificado, que é um grampo de oposição. O MDL modificado é um grampo de retenção que se originou do grampo MDL, que é um grampo de oposição, só que ele sai aqui na mesial por lingual, percorre a face lingual, chega na distal, até então é um grampo de oposição MDL. Só que aí ele se estende mais um pouquinho por vestibular e vai ter um pontinho de retenção aqui na distal, na disto vestibular. Essa é a diferença, por isso que é MDL modificado. Na verdade, o grampo MDL é um grampo de oposição, só que para melhorar a estética, estende um pouquinho mais o braço que pararia na distal, estende ele por vestibular e vai ter um pontinho de retenção aqui. Ok? Muito bem. Quanto às indicações, tá, desses grampos, é basicamente parecido com a indicação dos grampos de retenção. Então vamos lá. Um grampo circunferencial, ele é para dentes posteriores vizinhos a espaço intercalado. Isso, o grampo circunferencial de retenção. O grampo circunferencial de oposição é a mesma coisa. Ele vai ser usado para dentes posteriores vizinho a espaço intercalado, tá? O grampo geminado, da mesma forma como você indica o grampo de retenção geminado, você vai ter o grampo de oposição geminado. Quando você usou um grampo geminado para aumentar a retenção de uma prótese que seria pequena ou então teria poucos pontos de retenção, a mesma coisa você vai usar um grampo de oposição para um grampo de oposição geminado para o seu grampo de retenção geminado. E o grampo MDL, a gente vai usar para que situação? Se a gente for usar um grampo de retenção tipo Roche, que é aquele grampo de retenção indicado para extremidades livres, né? Dentes vizinhos a extremidades livres, e você tem um dente anterior, o grampo de Roche vai usar como grampo de oposição um MDL, mas é porque é um dente anterior vizinho ao espaço de extremo livre, tá? Se fosse um dente posterior vizinho a um espaço de extremo livre, seria um grampo circunferencial. Então, dente posterior vizinho a espaço intercalado, grampo de oposição circunferencial. Dente posterior vizinho a um espaço de extremo livre, grampo circunferencial. Dente anterior vizinho ao espaço de extremo livre, grampo MDL. Tá ok? Se surgir alguma dúvida, se ficou confuso, deixa nos comentários, fica à vontade para me mandar depois mensagem via Instagram, tá? Que a gente tenta resolver as dúvidas. Mas não é muito complicado, tá? O grampo de oposição é até uma estrutura tranquila. Feito isso, seguindo a nossa ordem de planejamento, que é apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, em seguida a gente começa a planejar o conector maior.
qual que é a função do conector maior, né? Ele vai ser a maior estrutura da PPR. Embora tenha diferentes formatos, mas de qualquer forma, sempre o conector maior será a maior estrutura, o maior componente. Por isso, seu nome de conector maior. Então, como característica, nós temos que ele constitui a maior porção da estrutura da PPR. Ele vai servir para unir todos esses componentes que a gente vem planejando até então, porque a gente tinha um apoio que estaria lá na oclusal do dente. A gente tem o grampo de retenção que está por vestibular. O grampo de retenção, né, que está por vestibular. O grampo de oposição que está por lingual. Mas até então ninguém está ligado entre si, né? Quem vai servir para unir essa turma toda, como se fosse um chassi de carro, né? Unir tudo, ter a maior resistência, vai ser o conector maior, tá? Como eu havia dito, né, ele é o chassi da PPR, que ele tem qual que é a função? Distribuir, unir os componentes e também distribuir as cargas dessa PPR, né? Não vai vir tudo num ponto só. Na hora que vem para um ponto, ele ajuda a distribuir para os outros dentes. É aquela história de unidos venceremos. Se a gente tivesse separado cada pontinho, primeiro que isso é inviável, é impossível. Mas eles sofreriam muito mais, porque a carga que esse componente, essa parte receberia, por não ter distribuição, ficaria toda alojada nela. Ao unir todos os outros componentes, na hora que a gente tem a carga de um lado, também é dissipado para o outro lado, para os outros dentes pilares. Então essa é a função do conector maior. E para cada arco, seja superior ou inferior, existem diferentes tipos de conectores maiores, que nós vamos ver agora. Começando para o arco superior, um dos tipos de conectores maiores é a barra anteroposterior, que é essa que está flutuando aí na tela. Dentre as características, né, da barra anteroposterior, nós temos que ela é indicada para os arcos superiores, tem ampla gama de indicação, ou seja para classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, você pode usar a barra anteroposterior. Ela praticamente é o melhor tipo de conector maior que a gente consegue ter, tá? Para um arco superior parcialmente desdentado. É a placa mais rígida entre os diferentes tipos de conectores maiores, tá? Então é bom ter um componente maior bem rígido, porque isso vai melhorar na distribuição de carga. Ela tem como contraindicação casos onde no palato o paciente apresente toros, ok? Por quê? Se vocês olharem aqui, nós temos que ela é como se fosse um D, né? Ela sai lá da região posterior, estende passando, né, pela região ali onde seria o forame naso palatino, né? Perdão, forame incisivo. Aqui no forame incisivo. E volta formando um U e na região posterior ele fecha, o que forma um D, ok? Só que imagina se nessa região aqui, no palato, o paciente apresente algum torus. Você não vai pegar e colocar essa estrutura se assentando, né, assentando em cima do torus. E nem vai tentar, você pode, se for um torus pequeno, você pode até tentar contornar. Mas do contrário, não tem como pôr essa prótese, porque vai ficar machucando e vai ficar incomodando. Então, um dos principais motivos, né, o principal motivo para você contraindicar não usar uma barra anteroposterior num arco superior é a presença de torus palatino. Ele tem secção no formato de meia cana também, como se fosse os grampos de retenção e de oposição, no entanto, numa dimensão bem maior, né? Ela não é só um pontinho, como é, por exemplo, um grampo de retenção. Ele vai ser um pouco mais largo, tá? E deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina.
Se na hora que vocês colocarem a estrutura metálica, veio para vocês provar a estrutura metálica na boca do paciente de vocês, você levou em posição, tá tudo ok, no entanto, o conector maior, né, a barra anteroposterior, não está em contato com a mucosa, está discrepante, essa estrutura está errada. Tá? Ela tem que acomodar como se fosse uma PT. Né? O palato, a parte do palato de uma dentadura, ela se acomoda no palato. E a mesma coisa tem que acontecer com a estrutura com a barra, com o conector maior. Ok? Então, como vocês podem ver, tem diferentes casos aqui, ó, nas fotinhas logo abaixo, de conectores maiores do tipo barra anteroposterior. Não necessariamente fica com formatinho de U ou de D, de D, né? Perfeitinho. Às vezes, para fugir de algumas características anatômicas, alguns componentes, algumas estruturas anatômicas, para não ficar incomodando, ele dá uma alteradinha, mas o princípio é o mesmo, ok? Então, ó, aqui nós temos uma classe 3 e tem uma barra anteroposterior. Aqui, ó, tem um grampinho de roxo aqui, então aqui é um extremo livre. É um extremo livre unilateral, é uma classe 2, modificação 1. Ó. Também usou uma barra anteroposterior. E aqui nós temos uma classe 3 também, porque espaço intercalado, posterior, com uma modificação aqui na região anterior. Então, é uma classe 3, modificação 1. E também recebeu um arco, uma barra anteroposterior. Isso mostra que realmente ela tem uma ampla indicação. Ok? Outro tipo de barra é a barra palatina em U, que, como vocês podem observar no desenho, ela nada mais é do que a barra anteroposterior sem aquela porção posterior que une, né? Ela vem aqui e fecha, formando aquele D da barra anteroposterior. Então, nós temos aqui a barra palatina em U. Se a barra anteroposterior, a contraindicação dela era o tórus palatino, devido à presença daquela barra posterior, adivinha quando que você vai usar uma barra em U? Justamente em casos onde está contraindicado a barra anterior, que geralmente é devido à presença de um tórus palatino. Quanto às características, é praticamente a mesma. Tem uma secção de meia cana, uma estrutura rígida, só que a indicação que muda, ó, é indicado para casos onde há presença de tórus palatino. Um detalhe, a ausência da barra posterior, né, aquela porção posterior aqui, reduz a sua rigidez. Então, vamos lá. Ah, mas eu não posso usar uma barra em U, mesmo se eu não tiver um tórus? Pode, mas não deve. Por quê? Você vai ter uma estrutura mais frágil. Se há a possibilidade de ter uma estrutura mais resistente, que vai distribuir melhor as cargas, por que você vai ter uma estrutura mais frágil? Não tem porquê. A não ser por uma limitação como a presença de um tórus, tá? Mais uma vez, então, a barra em U tem as mesmas indicações, tudo ok, principalmente quando está contraindicado a presença, contraindicado a barra anteroposterior devido à presença de um tórus, você usa a barra em U. Mas não devemos usar a barra em U em casos em que era possível uma barra anteroposterior, porque ela é menos rígida, tá? É uma estrutura mais... Ainda, lógico que é difícil, mas ainda ela é rígida, firme, só que comparado ao anteroposterior, ela é mais frágil, ok? E a distribuição de carga acaba sendo um pouco pior. E assim como a barra anteroposterior, ela deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina. Como eu falei, pessoal, é praticamente a mesma barra, só que sem o detalhezinho da porção posterior, que na hora que você olhar um tórus no palato do paciente, você já vai ver que é impossível colocar aquela barra posterior, porque vai incomodar. A não ser que seja pequeno e você consiga contornar
com uma certa folga ainda esse torus. Do contrário, barra em U. Ok? Outro tipo de conector maior que existe, no entanto, não se usa muito, é a placa palatina simples. Tá? O que ela é? Ela vai estar indicado mais para a classe 3 e classe 4 de Kennedy, lembrando que a barra anteroposterior, todas as classes. Essa aqui, classe 3 e 4. Tem tamanho reduzido, então ó, tá até ali em vermelho, um risco alto de engolir. Fica mais fácil disso passar pela garganta e o paciente vir a engolir caso esteja dormindo ou até mesmo comendo e isso venha a se soltar. Ela já não tem um formato de meia cana, ela é como se fosse uma placa, uma chapa. Sendo assim, a sua resistência mecânica é menor, ela tende a ser mais flexível. Ah, é fácil de torcer? Não, assim, na mão. Só que se você comparar a facilidade de se torcer uma barra anteroposterior, nossa, é muito maior. Entendeu? Então, ela tem menor resistência mecânica, maior possibilidade de torção se o paciente não tomar cuidado na hora de pôr ou tem paciente que tem costume de levar isso em boca e morder para a prótese encaixar. Isso não deve ser feito em nenhum tipo de estrutura metálica, nenhum tipo de PPR. No entanto, para esse tipo de conector maior, fica mais fácil ainda dessa prótese torcer, justamente porque ela tem uma resistência mecânica menor. Ela é mais flexível, digamos assim, mais fácil de sofrer uma deformação. Também deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina, como todos os outros que a gente falou até agora, e deve ser evitada, tá? Justamente porque, olhem aqui, eu nem estou mostrando ainda aqui exemplos de placa, né? Placa palatina simples. Não achei. Mas aqui são exemplos de que sim, é possível engolir uma PPR de tamanho considerável. Ó, olha o tamanho disso aqui no canto inferior direito. Isso aqui é considerado como se fosse uma barra em U. E o paciente conseguiu engolir. É enorme isso aqui. É bem maior do que essa estruturinha que está aqui no desenho. Conseguiu engolir. Essa aqui é uma visão lateral desse mesmo paciente. Aqui é um outro caso, também uma barra em U. E o paciente conseguiu engolir. Então, se ele está conseguindo engolir isso aqui então vai engolir fácil, fácil. Sempre a gente tem que procurar indicar, né? A gente sempre indica o paciente, ó, vai dormir, tira, põe no copinho, enche um copinho, coloca uma colher de bicarbonato e põe a sua PPR lá dentro. Ou então existem produtos hoje em dia que você pode pôr uma pastilha, né, num copo d'água e deixa a prótese lá, ela mantém limpa à noite, no dia seguinte tira e põe. Não deve dormir com a PPR. A questão é que os pacientes não obedecem e acabam dormindo. Sabendo disso, a gente tem que dificultar a possibilidade de engolir essa PPR. Tá bom? Então, embora exista a placa palatina simples, evite. Ó, faz 10 anos, quase, que eu faço PPR. Eu nunca fiz uma placa palatina simples. Já fiz placa em U e já fiz placa e faço só barra anteroposterior, né? Tem a barra em U, perdão, a barra palatina em U já fiz e a barra anteroposterior. Nunca fiz placa palatina simples e nem o próximo que eu vou mostrar agora, que é a placa palatina ampla. Dentro da indicação da placa palatina ampla, a gente tem o quê? Indicado para casos onde tem poucos dentes remanescentes. Utilizada para dar suporte em dentes com mobilidade. Preenche toda a extensão do palato. Íntimo contato com a mucosa palatina. Gente, é praticamente uma PT. Eu sei que é difícil. Tem pacientes que assim, ele nunca cuidou dos dentes, perdeu tudo, sobrou 2. Por exemplo, aqui nessa imagem aqui abaixo, sobrou um canino e acho que outro canino aqui. Aparentemente são 2 caninos. Ok.
Ele nunca ligou para os dentes, mas na hora que você fala de tirar esses dois, os últimos dois, bate um desespero. E aí, não, doutor, não quero tirar, não, porque eu vou usar a dentadura, que vergonha usar a dentadura, mas aí ele pega e vai fazer isso. Dentre os problemas de usar isso, temos que é uma estrutura toda de cobalto cromo, é uma liga metálica. Gente, isso aqui é pesado pra caramba. Incomoda, o paciente vai sentir, ele sente o peso, ele vai incomodar. E um detalhe, esse peso todo, ainda mais num caso que nem esse, ó, tá pesando a região posterior, que é o calcanhar d'Aquiles de uma PT. Isso aqui vai trabalhar praticamente como se fosse uma PT, né? Uma prótese total. Tem 2 grampinhos de retenção ali, provavelmente são 2 roxos, tá? Mas não vai funcionar direito. Ah, mas eu tenho caso. O ideal para essas situações seria extrair esses dois e pôr uma PT. Vai ser muito melhor, sem dúvida. Mas o caso em que o paciente não quer, porque, ai meu Deus, eu vou perder meus últimos dentes, tudo, você tem a indicação dessa placa, que na verdade você poderia usar uma barra anteroposterior aí, que ficaria o quê? Mais leve. Tá? Comparado a isso aqui, a gente tem, ó, que praticamente todo esse miolo aqui, onde está a região do palato, ele deixa de existir porque fica na barra, que é mais rígida, um pouquinho mais espessa, é mais rígida e fica mais leve. Mas eu tenho que mostrar para vocês que existe a possibilidade, porque geralmente, muito antigamente, era comum esse tipo de estrutura. Hoje já não se faz mais porque já se sabe do benefício, né, de usar uma barra anteroposterior para casos assim. Não há necessidade. Um dos objetivos aqui seria o quê? Você conseguir gerar uma superfície como se fosse um vácuo nessa região do palato, que é o que geralmente segura uma PT. Mas, se você planejar certinho os grampos aqui, com todas as características que a gente tem, que nem são 2 grampos de Roche, aqui a gente vai ter 4 pontos de retenção. Fazendo isso bem feitinho, ainda mais nesses caninos aqui, que são dentes que têm uma boa inserção óssea, tem raízes grandes, nossa, perfeito, não tem problema. Mas é um tipo de conector maior. Bom, falamos todos os tipos de conector maior, basicamente todos os tipos de conector maior para arco superior. E para arco inferior? Para arco inferior nós vamos ter a barra lingual. Dentre as indicações da barra lingual, o que nós vamos ter? Assim como a barra anteroposterior, ela também é uma barra que é indicada para todas as classes de Kennedy. Ah, pode usar para classe 1? Pode. Classe 2? Pode. Classe 3? Classe 4? Sem problema nenhum. É uma estrutura bem versátil. Ela vai resolver todos os tipos de caso, com algumas exceções que vocês já vão ver. Para utilizar uma barra lingual, a gente precisa de uma distância entre a cervical do dente e o assoalho da cavidade bucal de 9 milímetros de distância. Por que isso? Se a gente tem um espaço muito curto entre a cervical e o assoalho, a barra lingual ela vai ficar muito próxima da gengiva do dente e isso pode gerar uma retração. Então, o que a gente precisa? Tentar pelo menos afastar ela uns 3 a 4 milímetros em relação à região cervical do dente, né? A região onde seria o sulco gengival do dente, para não ter ela batendo naquela região e gerar uma retração gengival. Então, por isso a gente precisa ter um espaço grande, que no caso seria no mínimo 9 milímetros, entre a cervical e o assoalho. E aí sim, a gente pode usar uma barra lingual. Ela tem a secção no formato de meia pera. Já mudou. Comparado à barra anteroposterior ou à barra em U, que geralmente as barras, né, tem formato de meia cana, a barra lingual tem um formato de meia pera. O que seria isso? Aqui no canto inferior esquerdo,
nós temos o que seria a secção, ó, né, o corte da barra lingual, e se vocês olharem, parece uma meia pera, né? Se a gente imaginar aqui um espelhinho fazendo o mesmo formato, daria o formato aproximado de uma pera, por isso a secção é a forma de meia pera, né? Não deve ficar em contato com a mucosa lingual, como eu havia dito, até por uma questão de ter esse espaço de 9 milímetros, ele também não deve entrar em contato, em íntimo contato, justamente porque a mucosa nessa região ela é muito fina, muito delicada. Se ficar batendo toda hora aqui, vai levar a uma retração. Entenderam? Ah, mas também não deve ficar desadaptado que passe um instrumento nosso, né? No máximo, passe a ponta da sonda. Tá? Não existe uma quantidade. Ai, quanto que... tem que ter meio que um olho clínico ali. Não pode ficar tanto que seja um incômodo para o paciente, que ele consegue ficar passando a língua por trás da estrutura, né? Por trás da barra, mas também não deve estar em contato. Então vamos lá, 1 milímetro, no máximo 1,5 milímetros de distância da mucosa. Diferente dos conectores maiores superiores, né? Que é a barra anteroposterior e a barra em U, a placa e a cobertura de palato, né? Devem entrar em contato com a mucosa, mas no palato nós temos uma mucosa muito mais espessa, muito mais queratinizada. Ela aguenta a presença do conector maior. Já na lingual, a gente tem uma mucosa muito delicada. Se ficar batendo, entrando em contato, vai levar a lesão, vai incomodar e vai levar à retração. Outra característica importante é a barra não permite instalação de novos dentes. Então a gente tem que se atentar a isso. Vamos ver, chegou um caso para você. Deixa eu olhar. Nossa, nós temos 10 milímetros entre a cervical e o assoalho da cavidade. Dá para usar uma barra lingual, perfeito. Pô, mas olhando, ó, ele está com dentes com mobilidade aqui nessa região. E se eu fizer essa PPR e passou 2 meses ele vem a perder esse dente? Dá para eu colocar dentes novos nesse conector, na barra lingual? Não. Ó, não permite a instalação de novos dentes. Então, embora está indicado para qualquer classe, eu tenho 10 milímetros de distância entre a cervical e o fundo de sulco, só que eu tenho dentes com mobilidade, que podem se perder. E para não ter dor de cabeça com o meu paciente, eu não vou usar a barra lingual. Eu vou usar um outro tipo de conector maior, que vocês já vão ver. E ele acomoda-se na região do fundo de sulco, né? Não, como eu havia dito, não pode ficar muito perto da região cervical, muito menos em contato com a mucosa, e ele vai ficar mais abaixo, até por uma questão de maior conforto, não incomoda o paciente. Se fica meio perto do dente, ele tende a ficar passando a língua, tá? Vai incomodar. Muito bem. Se eu não posso usar a barra lingual, ou não devo usar a barra lingual quando tem dentes com mobilidade, então que tipo de conector maior eu vou usar? Nós vamos usar a placa lingual, que assim como a barra lingual, está indicado para qualquer classe, tá? Aí começa a ter outras características, vamos lá. E se eu tivesse a ausência dos 9 milímetros de espaço entre cervical e assoalho? Não dá para pôr a barra, então eu vou com quem? Vou com a placa. Também não deve ficar em contato com a mucosa, pelos mesmos motivos que não deve usar a barra. Casos com dentes com comprometimento periodontal, ou seja, mobilidade, está indicado uma placa lingual, justamente porque, sabendo que pode se perder esse dente, a placa lingual permite o quê? Aqui, ó, permite, tá aqui embaixo, ó, permite a instalação de novos dentes. Poxa, beleza, tem um dente com doença periodontal, tá com mobilidade. Só por causa disso não vou fazer uma PPR porque ele pode perder? Não, faço, mas faço com uma placa lingual. Porque caso ele venha a perder,
ela tem suporte para aceitar novos dentes, entenderam? E a placa lingual ela vai se acomodar sobre os dentes, ela já não se acomoda em mucosa, não deve, se tiver tá errado. Ela se acomoda sobre o dente. Então, olhem aqui nessa imagem abaixo, faz de conta que esse paciente venha a perder esse dente. Esse pininho do meu conector maior, ele serve de retenção, de área de retenção, para um dentinho novo. Então, não tem problema se ele vier a perder. Agora, se tivesse isso aqui liso, né, fosse liso aqui, ó, como se fosse só a barra lingual, se ele viesse a perder, não fica, não retém o dente. Dá até para fazer, você faz uma gambiarra, mas ele vai quebrar e vai soltar. Por isso, a gente opta por fazer placa lingual quando tem comprometimento periodontal e tem a chance de perder esses dentes. A gente faz a PPR do mesmo jeito, só que não com barra, mas sim com placa. Certinho, pessoal? Então, já vimos, hoje nós aprendemos sobre grampos de oposição, circunferencial, geminado, MDL e aprendemos também sobre os diferentes tipos de conectores maiores. Para arco superior nós temos a barra anteroposterior, barra em U, a placa simples, né? Placa palatina simples e a placa palatina ampla ou cobertura de palato. E vimos também que entre os conectores maior para arco inferior, nós temos a placa lingual, que é indicada para todas as classes. Temos que ter pelo menos 9 milímetros de distância da cervical ao fundo de sulco e os dentes têm que estar ok, sem mobilidade. Se não tiver os 9 milímetros ou se tiver dentes com mobilidade, a gente parte para barra lingual. Perfeito? Vamos parar por aqui. Na próxima a gente começa a ver um pouquinho sobre cela e possivelmente sobre retentor indireto. Provavelmente deve ter ficado algumas dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer observação que queiram fazer também, fiquem à vontade para postar ou para me mandar mensagem no meu Instagram. Estou à disposição. Espero que vocês estejam gostando do que estão vendo e que ao final disso a gente consiga fazer belas estruturas de PPR e uma boa PPR também, tá bom? Desde já, muito obrigado e até a próxima.